Bom dia, adolescentes. Espero que tudo esteja bem com vocês. Hoje nós vamos tratar da lição 2, mas antes de eu iniciar a lição 2, eu gostaria de falar para vocês que eu estou chateada, muito chateada com vocês. Eu acho que vocês não estão levando a sério o estudo da nossa revista. É bastante importante que vocês se envolvam com cada uma dessas lições da nossa revista, porque ela vai ser norteadora para vocês no caminho que vocês vão fazer no decorrer da sua vida cristã. E vocês não têm tido participação nas lições, o que está me deixando muito triste, porque essa revista é bastante importante para vocês nessa parte. Então eu espero que daqui para frente tenha mais participação de vocês. Quando eu falo que é para vocês fazerem uma lição, dar um retorno no grupo, eu espero ter um retorno no grupo. Não é para ficar sem nenhum retorno, sem nenhuma resposta. Porque senão, como que vocês vão conseguir entender as lições que a gente está passando para vocês? Preciso ter um retorno de vocês, sim. Então, quando eu pedir, se manifestem. É uma forma de nós, enquanto professores, podermos saber se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo, se essa mensagem que a gente grava para vocês está realmente tocando no coração de vocês. Vocês estão ficando com alguma dúvida, porque nós não temos o contato pessoal com vocês, mas temos o virtual. Então, vocês estão precisando participar mais do grupo, interagir mais nas lições, porque é muito importante. Esse Gálatas 5 é a vida de vocês como cristãos. E se vocês não se importar, não participarem, não assistirem às aulas, não interagir conosco, vocês vão perder uma oportunidade de aprender. E quando vocês forem tentados pelo inimigo, vocês vão se tornar fracos. Porque vocês não estão fortalecendo a sua fé, vocês não estão vestindo a armadura do Espírito. Então é necessário sim mais participação de vocês. Eu fiquei muito chateada de colocar uma tarefa para vocês fazerem, uma tarefa que era bem simples e que era importante vocês terem participado, porque nós vamos falar de dos temas daquela tarefa. E vocês não se manifestaram no grupo. Então eu estou muito triste com vocês, porque eu fui bem clara quando eu disse que eu queria a participação de vocês. Eu quero saber se vocês estão entendendo, se está legal ou não está legal as aulas. Quero a interação de vocês. Então, eu espero que para as próximas tarefas que a gente colocar no grupo, eu colocar, a tia Andréia colocar, o tio João colocar, que vocês realmente interajam conosco. Tá? Porque se vocês não se armarem com a armadura do Espírito, quando o inimigo investir contra vocês, vocês vão cair. E vão cair feio, porque parece que vocês estão achando que estão desobrigados de conversar conosco, de se relacionar conosco, porque nós não estamos na igreja. A igreja, ela não é este templo, ela não é esses bancos, a igreja é cada um de vocês. Nós podemos sim manter a igreja, mesmo que seja online. Então espero ter uma participação de vocês para as próximas lições. Quando eu deixar uma tarefa para vocês, que vocês interajam. Porque já não estamos nos vendo. Se nem via grupo vocês interagirem, como que nós vamos crescer na fé? Eu não acho que eu estou falando à toa, não é isso. Mas eu quero ter de vocês um retorno,
Eu quero conversar com vocês. Então é muito importante que vocês participem das tarefas, que vocês interajam nos grupos. Quando for solicitado que vocês entrem no grupo, façam um esforcinho para fazer. Vocês estão vivendo pelo fruto da carne. É o fruto da preguiça, é o fruto da desobediência. E não é assim, vocês têm que viver pelo Espírito. Deus não pode ficar em último lugar na vida de vocês. Coloquem isso para vocês. Nada pode ser mais importante do que Deus na vida de vocês. Deus não pode ficar em último plano, porque eu estou percebendo que parece que não é nem em segundo plano, é em último. E não pode ser assim. Vocês têm que demonstrar um comprometimento, porque vocês são os evangelizadores de amanhã. Então vocês precisam ter mais comprometimento, sim, com a palavra. Não fiquem achando desculpas. Isso tudo é obra do inimigo. É o inimigo que fica trabalhando com vocês para dizer para vocês que deixa para lá, responde depois, e daí não responde. Isso é produzir apenas as obras da carne, mas vocês têm que ter o fruto do Espírito. Então que realmente para as próximas tarefas vocês participem mais. Eu estou sentindo muita falta da participação de vocês. Agora eu quero que vocês baixem a cabeça. Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula, a segunda lição, que é a lista fatal, vencendo a imoralidade. Tá? Curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Senhor, nós nos colocamos aqui na sua presença. Que o Espírito de Deus mova cada um a produzir bons frutos do Espírito, Senhor. Que nós abandonemos as obras da carne. Que cada vez que a nossa fé fraquejar, Senhor, que o Espírito de Deus que habita dentro de nós nos encoraje a produzir bons frutos. E que esta palavra que eu irei transmitir agora, Senhor, semeie no coração de cada um dos jovens que estão nos assistindo e que ela frutifique em bons frutos, Senhor. É o que eu peço, com perdão dos meus pecados. Amém. Bom, a nossa instrução é o Gálatas 5, 19. Mas eu vou falar o 19 e o 20, porque o 20 é a continuação do 19. Então eu vou falar o Gálatas 5, do 19 ao 20, que eu vou ler para vocês. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Eu cheguei até o 21. Para vocês verem, olha quantos que são os frutos da carne. E todo aquele que é regido pelos frutos da carne, Paulo é bem claro aqui, não receberão o reino de Deus. Então quer dizer, Deus não vai recebê-los lá, Jesus irá apartar-se deles no dia do juízo. Porque nós temos que ter domínio próprio, domínio do nosso corpo, domínio das nossas ações, das nossas vontades. Temos que trabalhar de acordo com o fruto do Espírito e não as obras da carne. Né? Como eu falei na outra aula, a nossa carne ela é insaciável. Né? Essas obras aqui que Paulo falou, hoje nós vamos tratar da imoralidade sexual, da impureza, das ações indecentes. Né?
são coisas que são bastante divulgadas pela mídia, assim. Houve um tempo que havia como que eu posso dizer? Vamos dizer assim, havia as coisas eram um pouco escondidas, né? A imoralidade sexual, a lascívia, as impurezas, as ações indecentes sempre existiram, mas houve um tempo que ela era, vamos dizer assim, um pouquinho escondida. E com o passar dos anos, isso está cada vez mais declarado. Houve um tempo que era vergonhoso você falar palavrão em público, as pessoas se escandalizavam, as pessoas duvidavam da sua boa índole pelo seu linguajar de baixo calão. Hoje em dia se tornou comum. Hoje em dia as pessoas já não acham mais tão ruins você proferir palavras de baixo calão. Houve-se um tempo em que não era tão aberta essa coisa do sexo apenas pelo prazer. Quando se falava em sexo por prazer, era mais relacionado à prostituição. Não era uma mulher, por exemplo, que era considerada de boa fama, não poderia dizer abertamente que ela tinha uma vida sexual ativa. Ela era tida como prostituta. Hoje em dia, já não é assim. Até mesmo o homem, apesar de que o homem sempre foi mais incentivado a ter essa vida sexual ativa, mas também ele era aconselhado a casar com uma boa esposa. Ninguém falava que ele podia casar com uma prostituta. A prostituta era só para divertimento, né? Ela jamais seria uma dona de casa, uma pessoa do lar. Então, houve um tempo que era um pouquinho, vamos dizer assim, mais discreto, até mesmo na televisão. Sempre teve essa coisa da sexualidade aflorada, mas era um pouco escondida. Às vezes, trocava-se por nominhos meigos, nominhos fofos, que dava, assim, que para um adulto, o adulto entendia perfeitamente o que estava sendo falado, mas às vezes a criança não entendia. E hoje em dia já não se tem mais essa preocupação de falar veladamente, de ficar dando nome bonitinho, dando uma conotação diferente do real para se falar de sexo. Então, até mesmo a criança, às vezes ela entende que o que está falando ali é sobre sexo. Mas Paulo deixa bem claro que isso não é permitido ao cristão. Que o cristão ele tem que se desviar disso. Ele tem que confessar a Deus. Para ele é considerado um pecado muito grande e que ele tem que confessar esse pecado a Deus e abandoná-lo, abandonar ele, que ele não pode deixar que essa sexualidade se torne banal na vida de cada um. Aí, né, Paulo, ele gostava muito de fazer listas, né? Nós tínhamos um quadro na aula passada, essa semana também tem uma lista. Paulo gostava de listar as coisas para poder explicar, porque Paulo ele explicava as coisas de maneira simples, né? Pelo menos ele tentava explicar de maneira simples. Por quê? Porque ele estava falando para os gentis, pessoas que não conheciam a Deus, que às vezes não tinham nem muito entendimento mesmo, porque hoje em dia a gente pensa assim, mas né, existe escola, todo mundo, assim, não aprende a ler quem não quer aprender a ler. Existe, né, está disponível, mas lá no tempo de Paulo isso não era tão disponível. Então sim, tinha muitas pessoas que eles eram, vamos dizer assim, ignorantes. Eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam... interpretavam a vida, mas interpretavam a vida de acordo com o que era a cultura deles. E às vezes a cultura deles não era uma cultura muito grande, assim, era bem simples. Então o entendimento deles era pouco. E Paulo gostava muito de fazer essas listas, e principalmente listas comparativas, né? Listas que mostravam o que era certo, o que era errado, para os gentis poderem entender.
E essas das obras do Espírito, né, eu li para vocês, era uma lista também. E ele falava, né, ele gostava de falar das áreas da vida humana, que ele dividiu em 3 tipos, né, em 3 áreas, que era o sexo, a religião e os relacionamentos. E aí nessa parte aqui hoje nós vamos falar o que Paulo dizia sobre o sexo, né? Os termos que ele usava, o que significa cada termo. Alguns termos aqui até eu gostei de, assim, eu sabia o significado, mas não sabia a origem, né? Nas palavras gregas eu não sabia a origem. Por exemplo, da prostituição, né? A origem do nome pornografia. Por que pornografia, né? Que é uma coisa bem proibida, né, pra gente, que vinha de pormeia, que significava fornicação ou prostituição, né? O mundo às vezes fala assim, não tem problema você assistir os filmes, desenhos, ver obras que sejam pornôs. E o que é o ser pornô? É você ver a pessoa nua, é ver o ato sexual como ele é, como deveria ser. E às vezes a pessoa fala, o que tem? Só que o nosso pecado começa nos olhos. E a nossa carne pode desejar o que está vendo. Por mais que não seja um desejo de falar assim, não, eu quero aquela mulher, mas o fato de estar vendo o que a mulher está fazendo, né, assim na Bíblia diz, né, que a nudez da esposa pertence ao marido, né? Então, um outro homem ver a nudez de uma mulher não sendo o seu marido, para Deus é abominável, né? Porque a partir do momento que o homem vê a nudez de outra mulher, automaticamente dele a carne vai pecar. Porque por mais que ele não queira, vamos dizer assim, ter um relacionamento com a mulher, mas ele vai ter desejo pela mulher. E ali ele já cometeu pecado. Porque Jesus mesmo fala que o adultério não é só o homem ter um encontro com a mulher, chegar às vias de fato, ou a mulher com o homem. Mas a partir do momento que você olha a pessoa e deseja, por mais que você nunca faça nada com a pessoa, você já cometeu pecado. E então, assim, a proibição da pornografia é justamente por isso, porque tecnicamente você não está tendo o pecado da carne, né, de encontrar com a pessoa, mas você está tendo o pecado de desejar aquilo. Está se expondo. Lembre-se, né, que eu falei que a gente não pode tentar brincar com o pecado, não pode querer assim, vamos colocar um pezinho ali do outro lado da cerca e depois a gente volta, né? Não é bom você brincar com o pecado. E a pornografia é você brincar com o pecado, porque você começa a assistir, você começa a ter desejo, o desejo aumenta e pode acontecer sim, de no final né, você começa pela pornografia e daí você vai para outra parte que é a impureza, que tanto pode ser classificada como uma pessoa escandalosa, né? Como eu disse, antigamente era muito feio falar palavrão, você expor a sua vida sexual, as pessoas ficavam escandalizadas de você falar. Hoje em dia já é falado abertamente. Isso é considerado uma impureza. Outro tipo de impureza são, sim, algumas práticas que o próprio, mesmo casal sendo marido e mulher, ele não pode vir a ter essas práticas, mas através né, começa a assistir coisas pornôs, começam a ver práticas sexuais abomináveis e achar que é legal e querer repetir. Então, por isso, começa ali, daí vai para esse tipo de coisa, de você ver e querer fazer atos que não são, né, assim, mesmo que seja com o esposo ou com a esposa, mas você querer ter certas práticas que na Bíblia é escrito que para Deus é abominável, então melhor não
começar a assistir a pornografia que você vai chegar, né, nesse tipo de coisa. A querer, a desejar coisas que não deve, a querer ter excessos. E principalmente uma coisa que o mundo começa a mostrar muito é você querer se basear só no sexo. Né? O mundo não ensina, por exemplo, que o casal ele não é composto apenas disso. Isso faz parte. Mas o casal é companheirismo, o casal é um ajudar o outro, o casal é amor, é diferente de paixão. A paixão é essa coisa da conjunção carnal, do excesso. Isso se chama paixão. Mas o amor é diferente, no amor não existe excesso, né? E esses excessos, sim, são considerados pecados, né? Você achar que você só é feliz se você sempre for satisfeito sexualmente. Isso é um pensamento muito errado que as mídias ficam lançando o tempo todo, né? Elas não dizem para você que no dia que a sua mulher está de TPM você tem que ser mais tolerante com ela. Não diz que a mulher, um dia o marido vai chegar muito bravo do trabalho e ela vai ter também que ser tolerante com ele, ser compreensiva com ele, aguentar certos maus humores, né? Eles não incentivam isso, mas isso faz parte da vida do cristão. Você saber tolerar, suportar o seu próximo. Agora, né, o sexo é maravilhoso, mas quando você se baseia só na satisfação sua, ou né, do parceiro, só nessa satisfação, no ápice do sexo, acaba que você não consegue ficar com a mesma pessoa. Como que você vai se casar com alguém e viver até que a morte se separe? Que é o que está escrito, né? Que o divórcio, ele tem algumas poucas exceções, né? Mas você não casa para separar. Você não namora para separar. Né? Você quer uma companhia para o resto da vida. Mas se você se basear só no que o mundo tem falado, nessa coisa exposta, nesse tipo de sexualidade que o mundo tem apresentado, não há casamento que dure. Porque nem tudo são flores, nem tudo é legalzinho, né? Mas Paulo diz que se você não consegue... duas coisas que Paulo fala. Paulo fala assim que é melhor você não casar, né? Mas que se você não consegue se controlar, é melhor que você case e que o seu desejo seja para sua esposa ou para o esposo. Mas por que ele diz isso? Para que você não peque. Porque o nosso corpo tem essa tendência de querer se satisfazer, e aí você vai procurar caminhos que não deve. Vai procurar relacionamentos que não assim, só para satisfazer o seu corpo. E o seu corpo, ele costuma não querer se satisfazer só com... né? Ele quer mudar, ele quer variar. Uma prova disso é que a gente não gosta de comer todo dia a mesma coisa. Você quer um dia comer um arroz com frango, outro dia você quer comer uma pizza, outro dia você quer comer uma lasanha. Então, assim, às vezes, se a pessoa não se munir da palavra de Deus, se ela realmente não se colocar de maneira firme, o que vai acontecer com ela, se ela for governada pelo seu desejo, pela sua carne, vai ser isso. Da mesma forma que ela quer se alimentar de coisas diferentes, ela também vai querer ter vários relacionamentos. E isso é condenado na Bíblia porque a Bíblia diz que cada vez que você tem um relacionamento com uma pessoa, você se torna parte da pessoa. Por isso que por isso que você tem que casar com uma pessoa só. Imagina, você está fazendo parte
né? Quem é muito promíscuo faz parte de muitas pessoas, né? E Deus encara o sexo como uma união muito forte. Então, ele diz, tanto é que quando você casa, eles falam que vocês se tornam uma só carne. Agora, como que um homem, uma mulher vai se tornar uma só carne com 10 mulheres diferentes, com 10 homens diferentes? Daqui a pouco não vai ter carne para se tornar uma só carne com o outro, né? Mas a lascívia, o desejo sexual, ele quer isso. Ele quer que você, né, tenha essa coisa de ter esses contatos inúmeros. Mas isso não é bom, porque, né, você acaba, pela Bíblia, você se contamina quando você faz esse tipo de coisa. Você se contamina com os pecados da pessoa, você se contamina com a prática dela, assim, a cultura dela. Uma prova disso é Salomão. Salomão era muito temente a Deus, mas as suas inúmeras mulheres corromperam o coração dele. Por quê? Porque aí, a partir do momento que você se une a outra pessoa, é normal que você queira fazer os desejos dela, é normal que você queira manter um relacionamento feliz. E é ali que você acaba pecando contra Deus. Porque, infelizmente, a paixão, ela cega os nossos olhos. É necessário vigiar muito durante a paixão, porque ela realmente cega os nossos olhos. E você pode começar a desviar do caminho de Deus. Foi o que aconteceu. Salomão, com tantas mulheres, com tantas pessoas falando na cabeça dele, ele se tornou fraco e começou a se desviar. Mas por quê? Porque ele queria agradar as esposas, né? Ele acabou se desviando por ter muitas esposas, porque cada uma foi inserindo nele uma cultura diferente, foi despertando um desejo diferente nele. Então, ele pecou por isso. Em 1 Tessalonicenses 4, do 1 a 8, que também faz parte do que nós vamos estudar, Paulo também, né, ele fala sobre a vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que temos dado pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para viver na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a você o seu Espírito Santo. Então, quando a gente deixa se levar por esses comportamentos de imoralidade, nós não estamos rejeitando o humano, nós estamos rejeitando a Deus. E o cristão, ele tem que aprender a rejeitar o humano, porque o humano é falho, porque o humano é pecador e porque o humano está condenado à morte. Mas Deus, para os que amam a Ele, Ele prometeu a vida eterna. E mais tem essa condição, não pode rejeitar Ele. Deus tem que estar em primeiro lugar na vida de vocês.
acima de qualquer desejo, acima de qualquer coisa, tem que ser Deus. E esse tipo de comportamento, esses comportamentos imorais, esses comportamentos sexuais inadequados, eles entristecem a Deus, eles são abomináveis para Deus. E Deus entende que você está deixando ele em segundo plano. Que realmente, quem é dados a muitas paixões, como eu disse, a paixão nos cega. O amor nos salva, mas a paixão nos cega. Então, quem é dados a muitas paixões, realmente você começa a querer fazer o que a paixão quer e deixar Deus em segundo plano. E a sexualidade é uma dessas fontes de pecado por causa disso. O nosso mente ao coração é 1 Tessalonicenses 4:7, que é aquele lá: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Como eu disse na outra aula, vocês têm que pensar assim, como é que Deus... como é que Jesus faria? Será que Jesus faria da modo como eu estou fazendo? Se a resposta for sim, então não é imoralidade. Se a resposta for não, é uma imoralidade. No livrinho, nessa matéria, tem as definições, e eu vou passar para vocês o que é a definição de cada uma das coisas que Paulo citou, que é a prostituição. Eu acredito que todos vocês saibam, que é todo tipo de atividade sexual ilícita, é aquela coisa só pelo prazer, sem compromisso nenhum, E na Bíblia diz que tanto o homem como a mulher, eles têm compromisso um com o outro, a partir do momento que eles se tornam um só, porque o sexo é realmente essa consumação dele se tornar um só. Então, a prostituição, ela agride isso daí, Como que a pessoa vai se tornar um só se ela apenas está buscando prazer? Se tornar um só com a pessoa envolve muito mais do que a satisfação sexual. Então, quem se vende, quem se permite ter apenas por prazer, assim, ter esse ato que é tão sagrado, que é a consumação do casamento, que é o momento em que o homem e a mulher se tornam um só. Quem faz isso apenas pelo puro prazer é considerado uma prostituição, Seja remunerado ou não. Porque todo mundo pensa assim, a prostituta é aquela que cobra. Não, prostituição é o ato ilícito. É aquele tipo de coisa que você não pode fazer, é a prostituição. A impureza, que pode ser as palavras, os atos, pensamentos, intenções, que é o que eu falei, o desejo. Às vezes você nem faz realmente o ato com uma outra pessoa, mas o fato de você desejar fazer aquilo é considerado impureza. Inclusive, a masturbação é impureza, porque você, na verdade, você está ali tentando satisfazer um desejo de um pensamento impuro, Você está pensando em alguma coisa impura. Então, ela entra aqui nessa parte de impureza. Assim como piadinhas, que tem uma conotação sexual, palavras de baixo calão, insinuações, aquelas coisas que às vezes a pessoa fala para bom entendedor, meia palavra basta. Tudo isso entra na impureza, sendo de tipo sexual. E a lasciva é o
vamos dizer assim, é o comportamento mesmo exagerado. E o que é isso? É a pessoa que assim, ela não se importa se as outras pessoas estão vendo o que ela está fazendo. Ao contrário, ela até gosta. É aquela pessoa que ela não pode, por exemplo, ela quer mesmo que alguém pegue ela em flagrante. Ela quer que alguém entre no quarto e veja ela tendo ato sexual. Ela quer fazer isso na rua para que outra pessoa possa ver. Isso é considerado lasciva, né? Quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, ela se veste escandalosamente, né? Também é considerado lasciva. Aí, né, para vocês, tem uma lista no qual tem aí uma lista que, assim, agora que vocês já sabem que é prostituição, impureza e lasciva, vocês vão preencher essa lista assim, pensando na televisão. O que vocês acham que passa na televisão que encaixa na prostituição, na impureza e na lasciva? O que assim, no convívio, no seu convívio diário, o que vocês acham que passa pela prostituição, impureza e lasciva? O que é vinculado na internet, Facebook, vídeos no YouTube? O que vocês vão ter que analisar o que cada um desses itens que está aí, o que cada um deles está é música, rede social, internet, moda, TV e séries. O que cada um deles tem relacionado à imoralidade ou sexo, né, nessas categorias aí de prostituição, impureza e lasciva. Aqui, né, tem um parênteses, né, que o sexo, a sexualidade não são coisas ruins ou pecaminosas, mas, como tudo, tem a sua forma correta de fazer. O sexo dentro do casamento é maravilhoso, mesmo porque ele gera os filhos, que, né, para nós e para vocês também, os filhos são muito importantes, né? Eles são a nossa descendência, é a primeira pessoa para a qual você vai falar de Cristo, né? São laços muito fortes, mas o sexo ele é bom, né? Ele é um presente de Deus, mas deve ser desfrutado entre um homem e uma mulher apenas no casamento. E quando se diz casamento, é casamento mesmo, não tem essa de namoro, não tem essa de noivado, é casamento, né? O namorado só pode conhecer a namorada, a nudez da namorada só pertence ao namorado quando ele deixa de ser namorado e se torna marido. Não é quando ele se torna noivo, é marido, esposo. Mesma coisa a namorada, a nudez do namorado só pertence a ela quando ela se torna esposa, a mulher. Não é noiva, não é, eu vou casar amanhã. Não, depois de amanhã. Casa primeiro, depois vem o sexo. Aí, nesse contexto, ele é um presente de Deus, mesmo porque ele nos gera descendência. Mas fora desse contexto, é considerado pecado. E mesmo dentro do casamento, tem algumas práticas que sim, são proibidas para o casal. Mesmo um homem casado, uma mulher casada, ainda tem algumas práticas. Por exemplo, a lasciva, ela é proibida, independente de você ser casado ou não, prostituição também. Né? E algumas impurezas, e as impurezas também. Então, essas coisas são proibidas, independente de você ser casado ou não. Né? Mas o sexo é uma coisa boa. Dentro do casamento é presente de Deus.
Quais são as estratégias para vencer a imoralidade? Então, eu li para vocês o 1 Tessalonicenses, no versículo 4, do 3 a 8, tem algumas estratégias para a gente fugir dessa imoralidade, desse perigo. E daí é para vocês também fazerem uma autoanálise e reconhecer quais são as suas fraquezas. Em que parte você acha que você é fraco? Eu sou fraco na impureza, na lasciva, na prostituição. Orar a Deus, pedir perdão e tentar evitar isso. Não cometer o pecado. No começo, vocês vão conseguir 100%? Não. Mas tentar não cometer este pecado, que vocês acham que é uma fraqueza de vocês. E daí ficam aqui perguntinhas que vocês podem depois pensar, vão fazer uma autoanálise e responder. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Na prática, o que significa não defraudar o irmão? Se vocês não sabem o que é defraudar, procura no dicionário e pensem o que seria não defraudar o irmão. Eu gostaria, se vocês... esse eu não vou cobrar que vocês me dêem um retorno, porque é uma autoanálise de vocês. Mas, se vocês sentirem vontade de compartilhar, eu gostaria de saber o que vocês acham, qual que é a vontade de Deus na vida de vocês. E, é claro, que não defraude o irmão. Para deixar um exemplo para vocês da internet, eu vi recentemente alguns posts que falavam assim: para de falar que o marido que você roubou da sua amiga é presente de Deus. Analisem bem nessa coisa, A mulher, ela roubou o marido da outra e daí ela fala que é presente de Deus. Será que é presente de Deus? Com tudo que vocês, que Paulo fala que, principalmente nesse do Tessalonicenses, será que é presente de Deus? Ou será que é defraudar o irmão? Fica essa perguntinha para vocês. Reflitam nela. Algumas coisas as pessoas falam que é presente de Deus, mas não é. E, vocês meditando nesse da Tessalonicense, também nós temos Filipenses 4, versículo 8. Arme-se. E como que vocês vão se armar? Vão disciplinar a mente para pensar naquilo que glorifica e agrada a Deus. Sejam dedicados, leiam diariamente a palavra de Deus. Quem lê a palavra de Deus diariamente, quem tem o Espírito de Deus em si, foge do pecado. Então ele fala: armem-se. Os pensamentos podem até vir à mente, mas através da leitura da Bíblia, através do conhecimento da palavra, esses pensamentos vão cada vez ser mais escassos na vida de vocês. Por quê? Porque vocês irão se encher de pensamentos voltados a Deus. E uma vez que vocês pensem em Deus, não haverá espaço para esse fruto, para essa obra da carne. De ficar o tempo inteiro. Preencham-se de Deus. Preencham de Deus a sua vida, que sim, vocês vão ter outra ocupação para a mente. O interessante é manter a mente ocupada, mas de maneira correta. E a maneira correta de você manter a mente ocupada em relação ao pecado é você ler a Bíblia, é você orar, que daí Deus vai enchendo vocês do Espírito dele. E sim,
esses pecados, principalmente da lasciva e de impureza, eles vão sair. Porque primeiro que, quando vocês começam a ler a Bíblia, vocês vão entender por que é pecado. Então, quando a gente entende, a gente já quer abandonar. E segundo, porque vocês vão se encher de temor a Deus, porque na Bíblia está escrito, vocês não herdarão o reino de Deus, Deus abomina, Deus não gosta. Então, a partir do momento que vocês começam a perceber, é igual o pai com a mãe. Vocês não vão querer fazer algo que desagrada o pai com a mãe. Mesma coisa é Deus, também não vão querer fazer algo que desagrade a Deus. Ninguém quer desagradar o pai e a mãe e também não vai querer desagradar a Deus, que é o nosso Pai através de Jesus Cristo. Então, o crente, ele não vai querer desagradar a Deus. Então, a partir do momento que você conhece a palavra, você conhece o porquê que é pecado e também não vai querer ficar junto. Não vai querer ficar junto do pecado para ficar longe de Deus. E vai conseguir também, trocar os pensamentos, deixar os pensamentos pecaminosos para pensamentos que estão na Bíblia, voltados para a santidade. Aqui também tem de você fazer um plano, analisar quando, onde, como, com quem vocês cometem o pecado. Identificou? Isso é sinal de perigo. Afaste-se, se puder. Se você puder afastar-se de quem, de como, de quando e de onde, afaste-se. Porque, como eu disse, você não pode brincar com o pecado. Não se iludam. Você não pode brincar com o pecado. Então, se você identifica, esta é a fonte da minha imoralidade, é por causa desse hábito. Esse hábito que eu faço aqui me leva a pecar. Afastem-se. Está escrito na Bíblia que se o seu olho te leva a pecar, arranque-o e jogue. Se o seu braço leva a pecar, tira ele e joga. Porque é preferível chegar no céu sem eles do que perder o corpo inteiro. Isso serve também para isso da imoralidade. É preferível deixar de ter convivência com alguém, é preferível deixar de frequentar um local, deixar de assistir um canal, seja de televisão, do YouTube, do que perder o corpo inteiro. Tá? Aí, com essa palavra, eu também, antes de eu encerrar, tem mais uma coisa, não lute sozinho. É lógico que a gente tem que traçar planos, fazer metas, mas não lute sozinho. Se você vê que você não tem força, procura o teu irmão, peça a oração do teu irmão. Pedro foi liberto da prisão devido à oração dos irmãos. Ele orou a Deus, mas além dele orar, os irmãos também intercederam por ele. E tamanha foi a intercessão que fizeram em relação a Pedro, que sim, Pedro contemplou, foi liberto da prisão. Porque Deus quer que você ore e Deus, Ele ouve tanto a oração que você faz como a oração dos irmãos. Então, não lute sozinho. A partir do momento que você identifica esse problema seu, identificou o problema, tenta resolver. Não conseguiu? Procura o irmão. E o irmão pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser o pastor, pode ser os professores, pode ser um amigo. Mas não lute sozinho. A não ser que, sim, algumas coisas a gente tem que lutar sozinho. Mas mesmo que você ache que você consegue lutar, procure um irmão. Procure mais um para interceder para você. Mais um para orar por você. Porque na Bíblia pede essa unidade. A igreja, ela é um corpo composto de várias pessoas. Então, quanto mais irmãos estiverem orando para os irmãos, também isso causa uma armadura. Então, se perceber que vocês conseguem, mesmo assim procure um irmão, mas se tiverem certeza que não conseguem, procure mais ainda o irmão. Que o irmão ore por você.
Às vezes é mais fácil quem está fora do problema dar uma solução do que quem está dentro dele. Então não lute sozinho também. Essa é uma das recomendações de Gálatas e de tantas outras falas de Paulo, porque Paulo ele nunca fala uma pessoa em si. Ele sempre fala em irmãos, em unidade. Ele agradece as orações que os irmãos fazem para ele, a bondade, todo o trabalho que os irmãos fazem para com ele. Ele agradece, ele diz que ele ora por eles. Então assim, nunca lute sozinho. Se nem Paulo, que era Paulo, lutou sozinho, o que dirá nós, né? Que, aliás, vocês podem pensar até mesmo no exemplo de Jesus. Jesus era Deus na terra. Ele teve seus discípulos. Talvez os discípulos de Jesus não interferiram tão grande em Jesus, mas mesmo Jesus não quis estar só. Ele quis ter amigos. No dia do seu grande martírio, ele pediu para os discípulos que orassem por ele. Então, assim, se Jesus achou necessário, ele não quis lutar sozinho, apesar de que sim, ele teve que passar por tudo que ele passou sozinho, mas ele pediu a oração dos discípulos. Então, nós também não podemos lutar sozinho, né? Não, então, assim, essa também é um conselho, não lute sozinho. Peça ajuda, peça oração. Eu gostaria que vocês abaixassem as cabeças de vocês para nós estarmos finalizando a nossa aula. Senhor, nós agradecemos pela palavra que nos foi exposta hoje. Espero que nós tentando, ouvindo essa palavra, que ela frutifique em nós e que nós abandonemos as obras da carne, principalmente nesta questão que nós estudamos hoje, que é a imoralidade sexual, né, que Paulo diz que quem se mantiver nesse pecado, né, não entrará no reino de Deus. Então que nós nos afastemos, que nós nos armemos com a Tua palavra e sim, que peçamos apoio do irmão em oração, para nunca nos desviarmos do Seu caminho, Senhor. Que cada um que esteve aqui presente seja abençoado na sua vida, né? Que o Senhor esteja na casa de cada um dos adolescentes ou de qualquer um que venha a ouvir este vídeo, essa palavra. Que o Senhor abençoe, que ela transmita para as pessoas a boa nova, que ela traga aos corações temor e obediência ao Senhor e que nos una, Senhor, enquanto corpo de Cristo. É o que eu oro com o perdão dos meus pecados. Amém. Bom, para a próxima lição, nós vamos entrar na espiritualidade autêntica, livres de idolatria. A próxima professora, eu acho que vai ser a Andréia, vai falar sobre isso. Fiquem com Deus e uma boa semana a todos.